Ame os seus inimigos. Tem coisas que a gente leva tempo para aprender, né? E tem algo a respeito do que a Bíblia fala sobre servir os nossos inimigos, amar os nossos inimigos, que quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais me surpreende. Existem diversas passagens sobre esse tema, de como tratar desafetos. Temos em Provérbios, temos Mateus, 1 Pedro, Colossenses. Mas dois dos mais explícitos para mim estão em Lucas, capítulo 6, versos 27 e 28, e Romanos, capítulo 12, verso 17 até o 21. Em Lucas, nós temos Jesus ensinando a respeito disso. Ele fala: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Esse ensino, ele não é sobre boas maneiras, é sobre uma ruptura de lógica. Jesus não está dizendo, seja educado para que o outro se sinta mal. Isso seria manipulação moral. E convenhamos, o nosso ego adora esse disfarce. Já em Romanos 12, 20, que é basicamente o apóstolo Paulo repetindo o ensino de Provérbios capítulo 25, versos 21 e 22, diz bem assim: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu acredito que o termo mais atual desse brasas vivas, podíamos dizer que é: fazendo isso, você vai alugar um triplex na cabeça dele. Já que uma das interpretações mais comuns desse brasas é que elas representariam um choque de consciência. Não é uma licença para humilhar o inimigo ou se sentir superior, mas sim você expondo aquela pessoa a uma bondade que pode confrontar a narrativa de inimizade que ela construiu. A bondade pode produzir um confronto interno. A pessoa esperava hostilidade e encontra uma resposta diferente. E repara como Paulo fecha o argumento. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que Jesus e Paulo estão propondo aqui é agir a partir de quem você é, não daquilo que o outro foi com você. Amar o inimigo não é performance ética, é liberdade interior. Outra coisa, o ensino aqui também não é sobre tentativas de transformar o inimigo em amigo. Isso pode até acontecer, mas o principal aqui é deixar de ser prisioneiro da hostilidade e quebrar o ciclo. A reconciliação pode acontecer, mas a reconciliação não é a condição para o amor. Às vezes o inimigo vira amigo, outras vezes não. Mas em ambos os casos, você não continua refém. O princípio bíblico é: ame mesmo que nada mude. O verdadeiro milagre é interno. O alvo principal não é o inimigo, é o seu coração. Quando você escolhe fazer o bem, abençoar, orar, você desloca o foco do ressentimento para uma ação consciente. E tem algo que, ao ler esses versículos, pouca gente conecta de imediato: a questão fisiológica e psicológica. Isso torna tudo muito mais interessante. Vê só, por exemplo, falando sobre raiva e ressentimento. A raiva persistente pode manter o organismo nesse estado prolongado de ativação e vigilância. E aqui entra a neurobiologia. A amígdala, um conjunto de núcleos neuronais localizado na região medial dos lobos temporais, presente nos dois hemisférios e conectada a diversas redes envolvidas no processamento emocional, é uma das estruturas mais centrais e importantes no sistema límbico e participa da avaliação rápida da relevância emocional e de possíveis ameaças. É como a parte de um sistema de alarme biológico.
quando esses circuitos relacionados a ameaças são ativados, eles podem recrutar sistemas de resposta ao estresse, aumentando a atividade do sistema nervoso simpático e a liberação de substâncias como a adrenalina e o cortisol. E sob esse estresse intenso, o funcionamento do córtex pré-frontal pode ser prejudicado, especialmente processos como memória de trabalho, controle cognitivo, além da avaliação emocional e tomada de decisões. Podemos dizer de forma extremamente genérica e simplista que o sistema límbico controlaria a emoção e o córtex pré-frontal a razão. Então, quando você responde ao ataque com ataque, rumina repetidamente sobre a ofensa, permanece preso ao ressentimento, pode prolongar estados de ativação emocional e estresse. Mas quando você rompe o ciclo, não entra na escalada do conflito e escolhe uma resposta consciente, está favorecendo a regulação emocional. Não é espiritualizar, é neurobiologia aplicada à ética. Falando agora de uma perspectiva da psicologia. A ansiedade não é simplesmente medo do futuro. Muitas vezes envolve uma tentativa de antecipar e controlar aquilo que ainda não aconteceu. O ressentimento pode manter a pessoa em estado de vigilância, como se permanecer mentalmente presa àquela ofensa pudesse evitar que algo semelhante acontecesse novamente. Não evita. Orar, abençoar, fazer o bem aos outros são atitudes que ajudam a interromper ciclos de ruminação, reorganizar a atenção e agir de acordo com os seus valores. E isso importa porque a ruminação, que é ficar repetidamente voltando à ofensa, à injustiça e aquilo que aconteceu, está associada a diferentes formas de sofrimento psicológico, incluindo a ansiedade e a depressão. Existem evidências de que intervenções voltadas ao perdão podem produzir reduções em quadros de depressão, ansiedade, raiva, hostilidade e estresse. Embora isso não signifique que todo ato de bondade e oração tenha automaticamente esse efeito, meta-análises encontraram efeitos positivos em intervenções específicas de perdão sobre esses indicadores. Não significa que perdoar seja uma cura para depressão e ansiedade. Significa que para algumas pessoas, deixar de alimentar o ressentimento pode fazer parte de um processo de recuperação emocional. Isso reduz a ansiedade porque você não está mais em guerra constante. Quando a mágoa se prolonga, ela pode alimentar o retraimento emocional, o cinismo e uma sensação persistente de injustiça. O perdão, lembrem que estamos falando da perspectiva da psicologia, tá? Ele não apaga o fato e não transforma o agressor em inocente, mas pode modificar a relação emocional que você tem com aquela pessoa ou com aquele fato. Para algumas pessoas, uma mágoa profunda também envolve um luto. O luto pela expectativa de que aquela outra pessoa fosse diferente, de que aquela relação tivesse tido outro desfecho, ou de que aquela injustiça nunca tivesse acontecido. Amar o inimigo é muitas vezes encerrar esse processo de luto. Agora, algo muito importante: amar é diferente de permitir abuso. Se alguém usa, por exemplo, esses textos bíblicos que a gente citou anteriormente para justificar permanecer em violência, tolerar abuso, não colocar limites, está distorcendo o evangelho e a psicologia. Jesus fala sobre postura interna, não de ausência de limites. Amar pode incluir o afastamento, silêncio, limites firmes e até buscar justiça. Se a sua interpretação do amor exige que você continue permitindo que alguém te destrua, isso não é maturidade espiritual nem emocional. É sujeição disfarçada de virtude. Em resumo, amar nossos inimigos não é sobre eles, é sobre quem nós escolhemos ser quando somos feridos. O benefício emocional tem comprovação: menos raiva, menos ansiedade, menos desgaste psíquico. A transformação do outro é apenas uma possibilidade.
mas a escolha de como você responderá ao mal está nas suas mãos. E aí, o que acha disso tudo? Me conta nos comentários se isso faz ou não sentido para você. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com alguém, amigo ou inimigo. Pode ser que esse seja o começo da liberdade emocional e espiritual que você tanto busca. O mandamento de Cristo persiste. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Não deixa que aquilo que fizeram com você te transforme naquilo que você não quer ser. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Deus abençoe. Não